Salmo 132. Nós vamos começar do início e vamos até o versículo 5. A palavra do Senhor diz assim: lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos e nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Pai, nós declaramos uma vez mais nossa dependência e confiança no Senhor, para que a gente possa mais do que apenas ouvir princípios, mais do que receber a instrução, correção e encorajamento da Tua palavra, nós oramos que haja um toque de graça, que haja o toque do Teu Espírito nas nossas vidas, porque queremos seguir crescendo e correspondendo com aquilo que o Senhor espera de nós. Queremos viver a plenitude do Teu propósito e precisamos da Tua graça, do Teu auxílio. Nessa noite, clamamos por mais uma parcela do Teu toque nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero tomar esse texto, que não foi escrito por Davi, mas que fala a respeito de Davi e do coração que ele tinha para com Deus. O verso 1, esse é um salmo anônimo, nós não temos a definição de autoria. O verso 1 começa dizendo: lembra-te, Senhor, a favor de Davi. Então, quem quer que seja, que tenha sido um instrumento de Deus, inspirado para escrever esse salmo, está fazendo uma menção da pessoa de Davi, e não é Davi escrevendo. Mas nessa menção, quando ele diz, lembra-te, Senhor, de Davi, ele, no versículo 2, toca de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. E agora, a partir do versículo 3, nós começamos a ver algo que diz respeito ao juramento, ao voto, à intenção, de Davi. E vamos dizer mais do que intenção, aquilo que consumia o seu coração. Nós precisamos entender, e antes de discorrer o que está aqui, eu quero te mostrar para onde eu quero caminhar. A Bíblia é indiscutivelmente o livro mais lido do mundo, fato e estatística. Mesmo no Brasil, já tivemos 3 pesquisas, se repetem dentro de um período de anos, mobilizada e promovida por várias agências ligadas à literatura, por várias associações, e a Bíblia sempre é apontada como o livro mais lido, não só no resto do mundo, como também no Brasil. Da Bíblia, dessa coletânea que é a Bíblia, dessa biblioteca que é esse livro, recheado de muitos outros livros, o livro mais lido é o livro de Salmos. E dos Salmos, nós temos uma divisão mais ou menos assim, não vai ser bem preciso o que eu vou falar. Metade dos Salmos são atribuídos a Davi. Da outra metade, 2/3 dessa outra metade são anônimos. Nós não temos definição de autoria como esse Salmo 132. E 1/3 dessa outra metade, que seria 1/6 do todo, são, na verdade, a soma de todos os outros escritores. Então, você lendo, de repente, vai encontrar Salmo de Moisés, Salmo de Salomão, Salmo de Asaf, Salmo dos filhos de Corá. Essa soma de todos os outros autores e escritores de salmos, elas compõem apenas 1/3 dessa outra metade, ou 1/6 do todo. Isso significa o quê? Se a Bíblia é o livro mais lido do mundo, e o livro de Salmo é o livro mais lido da Bíblia, e metade dos salmos são atribuídos a Davi, não tem como Davi ter sido apenas a figura histórica conhecida pelos seus feitos e conquistas do passado apenas. As igrejas continuam lendo, proclamando e entoando os salmos. Até mesmo nas sinagogas, os salmos de Davi continuam sendo entoados. Davi é uma figura conhecidíssima no mundo. Um dos pontos turísticos de grande destaque para quem vai a Jerusalém é a tumba de Davi. Na verdade, todo mundo questiona se aquela é a mesma tumba e se é o lugar. Eu, particularmente, acho que não. Mas eles acreditavam que alguém como Davi merecia um monumento, merecia um lugar onde a sua história continuasse sendo contada e proclamada. Isso tem feito de Davi um dos reis e uma das pessoas mais conhecidas da história. E eu fico imaginando que honra e privilégio é ter uma vida tão memorável.
é ter as suas histórias narradas em tantos livros e mencionadas por tantas pessoas, inclusive do Novo Testamento. Mas a melhor classificação, o melhor adjetivo que foi dado a Davi é, na verdade, um elogio da parte do próprio Deus. Ele é praticamente o único homem na Bíblia chamado de um homem segundo o coração de Deus. E nós sabemos que essa declaração feita por Deus não diz respeito a alguém que era perfeito, porque a Bíblia mostra as imperfeições de Davi. Diga-se de passagem, o clássico, e conhecido episódio, não só do adultério com Batseba, mas do homicídio de Urias. Embora a palavra de Deus destaca que esse foi o grande deslize dele e que antes e depois ele tenha procurado andar diante do Senhor com integridade, a palavra de Deus mostra que ele não foi perfeito. Então, o que faz de Davi alguém que possa ter sido chamado de um homem segundo o coração de Deus? Se não era uma conduta irrepreensível e perfeita, o que ele não tinha e nenhum de nós tem, nós precisamos entender o que Deus viu nele, que gerou uma declaração como essa. O que Deus viu nele que produziu esse nível de satisfação? O que colocou esse sorriso na face de Deus, quando ele olha para um homem como Davi e pode fazer uma afirmação como essa? E na verdade é como se a gente precisasse montar um quebra-cabeça, com as informações da própria Bíblia, com revelações que ela vai fazendo a respeito da pessoa de Davi, não só da sua conduta, mas daquilo que enchia o seu coração, daquilo que o movia, daquilo que o instigava. E a minha intenção nessa noite é tentar mostrar para você uma das principais características de Davi, que o colocam nesse lugar de ter sido chamado de um homem segundo o coração de Deus. Jesus falava sobre como ele procurava agradar o Pai. Eu e você somos desafiados na Bíblia a vivermos de forma agradável a Deus. E se nós conseguimos entender e aprender com esse homem como colocar um sorriso de satisfação no rosto de Deus, eu acredito que nós temos uma lição da mais alta importância. E antes de, na verdade, estabelecer o tema da minha mensagem, que eu quero gerar um pouco de suspense de para onde nós estamos indo, eu quero que a gente comece olhando a descrição desse salmo. Olha o versículo 3 ao 5. Quais foram os votos dele? Ele diz: não entrarei na tenda que moro, nem subirei ao leito que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Uma das primeiras decisões que Davi toma quando foi coroado rei, em primeiro lugar nós vamos entender isso, ele diz: a arca de Deus tem que voltar. Quando você lê no Velho Testamento, 1 Samuel capítulo 4, nós vemos que a arca de Deus foi perdida. Quando a arca de Deus foi perdida, foi dito: e Cabode, foi-se a glória de Israel. A arca era o símbolo da presença de Deus. Quando Deus orienta Moisés em Êxodo 25 sobre a construção da arca, ele diz: ali virei a ti e falarei contigo. A arca era o único objeto no tabernáculo de Moisés, recluso no lugar santíssimo, no santo dos santos, aquele lugar onde um único homem, o sumo sacerdote, uma única vez por ano, entrava com o sangue do sacrifício no dia da expiação. A presença de Deus simbolizada na arca estava reclusa naquele ambiente que era considerado o mais sagrado. Mas quando Israel estava em batalha contra os filisteus, em guerra contra os filisteus, e eles perderam a primeira batalha, alguém teve o que achou ser uma brilhante ideia: vamos trazer a arca de Deus ao campo de batalha. Aquilo era uma espécie de tentativa de vamos resolver o nosso problema trazendo Deus para cá. O problema é que aquela geração não valorizava a presença. Eles naquele momento valorizaram apenas o objeto, que na cabeça deles era uma espécie de talismã, de amuleto. Se a gente trouxer o objeto sagrado, então Deus está conosco e nós vamos vencer. Interessante é que a Bíblia diz que quando a arca chegou, a terra estremeceu com o júbilo da nação de Israel. A Bíblia diz que os filisteus se assustaram com a chegada da arca e com o júbilo feito pela nação de Israel. Mas eu já descobri, querido, há muito tempo, estudando a Bíblia, que a verdadeira adoração não tem nada a ver com o barulho que a gente faz. Ela tem a ver com uma atitude de reverência à pessoa que nós vamos adorar devidamente ou não. O próprio Jesus cita uma declaração de Isaías para o povo dos seus dias, da sua geração, e diz: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles fizeram festa,
mas já não havia respeito, reverência, obediência à presença prefigurada naquela arca antes. E ninguém, depois de ter perdido não só a guerra e uma outra batalha, a guerra toda, depois de terem perdido a arca de Deus, ninguém fez absolutamente nada, ninguém moveu um dedo para tentar recuperar o que deveria ter sido considerado, pelo que simbolizava, o objeto mais importante que aquela nação já teve. Durante todo o reinado de Saul, que durou 40 anos, a arca não foi trazida de volta. Mesmo quando volta dos termos da terra dos filisteus para de Israel, ela é mantida numa casa, num lugar distante. Nunca houve o devido trato, mas quando Davi assume uma das primeiras decisões, ele diz, eu tenho que providenciar uma morada para o Deus de Jacó. E se cronologicamente não dá para dizer que o primeiro ato real de Davi foi trazer a arca, porque alguns questionam se foi a trazida da arca ou se foi a vitória sobre os jebuseus. Quando existe a discussão cronológica, o que aconteceu primeiro, a gente pode dizer o seguinte, ainda que conquistar a fortaleza dos jebuseus tenha acontecido primeiro, essa é Sião, é o lugar onde Davi depois, ao trazer a arca, vai colocá-la. Então, no mínimo, nós podemos entender que Davi já estava planejando e pensando progressivamente. Antes de trazer a arca, nós precisamos do lugar, do coração de Jerusalém, aonde ela vai estar. E Davi, ele é responsável por trazer a arca do Senhor com muita festa e celebração. A Bíblia diz que a cada 6 passos que aquela procissão que trazia a arca, a cada 6 passos que os sacerdotes davam, havia um sacrifício sendo feito. E foi impressionante a festa. Davi vibrou, celebrou, festejou diante da chegada da arca. Então ele levanta uma tenda que passou a ser conhecida e chamada de o tabernáculo de Davi. Interessante que Davi, ele toma essa decisão. Ele diz, eu vou levantar uma tenda, eu vou colocar a arca no centro dela. E ele coloca os levitas à volta. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para declarar o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Ele edifica um ambiente de adoração contínua e ininterrupta. Os levitas em volta da arca não ficavam pedindo nada. Eles apenas ficavam reconhecendo a grandeza de Deus, a bondade de Deus, a pessoa de Deus. Davi foi quem introduziu o conceito da música associado à adoração. Porque a adoração do Velho Testamento era feita somente na base do sacrifício de animais. E a partir de Davi que nós temos uma evolução e uma progressão da visão da adoração. Mas muitas vezes nós estamos tentando repetir o que Davi fez como se fosse mero e simplesmente um método. E nós precisamos entender que Deus está de olho no coração, no espírito que moveu aquilo tudo, e não apenas numa estrutura que Davi edificou e estabeleceu. E esse voto dele, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, não subirei ao leito em que durmo. Ele está dizendo, há algo que me consome, a minha prioridade 0, não dá nem para chamar de número 1, minha prioridade 0 é prover um lugar de morada para o Deus de Jacó. Agora, quando ele está falando de um lugar de morada, ele está pensando, obviamente, com a mentalidade da velha aliança, do Velho Testamento. A primeira casa que Deus pediu que fosse edificada foi o tabernáculo de Moisés. Moisés passa 40 dias e 40 noites no monte, envolvido pela nuvem, pela glória de Deus. E o Senhor vai dando detalhes minuciosos a respeito de como deveria ser a sua casa. Então aquilo tudo que Moisés edificou não foi ideia dele, não foi um projeto dele. Aliás, uma das frases mais repetidas a partir de Êxodo 25 é: tenha o cuidado de fazer conforme o modelo que te foi mostrado no monte. O Senhor estava dizendo, eu tenho um projeto. O projeto é meu, você só vai executá-lo. E Deus dá todos os detalhes. Então, a partir do tabernáculo de Moisés, nós temos a primeira casa, assim chamada. O primeiro lugar de morada para Deus. E como dissemos, a presença de Deus, ela está, vamos dizer assim, reclusa nesse ambiente do Santo dos Santos. Agora, quando a arca foi tirada de lá, levada para o campo de batalha, depois perdida, trazida de volta por Davi, ela não foi levada para o tabernáculo de Moisés. Ela é colocada nessa tenda. E agora que Davi já começou a prover essa morada para o Deus de Jacó, ele começa a ficar inquieto. Quando você lê o relato, a Bíblia diz que ele conversa com o profeta Natã e diz, não é justo eu morar num palácio e a casa de Deus está numa tenda. Agora Davi começa a alimentar no coração o desejo de construir uma casa para Deus, que na perspectiva dele, na sua forma de olhar, seja mais digna do que aquela de Moisés.
No entanto, vamos pensar que até então a casa, por assim dizer, que Deus teve, foi ideia dele, foi projeto dele, ele é que quis levantar, ele que disse como deveria ser construída, como deveria ser montada e como as coisas deveriam funcionar. Em outras palavras, até então, tudo está funcionando de acordo com o projeto de Deus. Depois de Davi falar essas coisas, Natan diz, vai que é tua. O Senhor está contigo nisso. E quando ele sai do palácio, Deus chama a atenção do profeta Natan. E diz, quem foi que te mandou concordar com Davi, que é ele que edifica a casa? Volta para lá e diga a ele que ele não vai me edificar essa casa. Quem vai edificar isso é Salomão, o filho dele. A próxima geração vai levar isso para o próximo nível, ele não. Davi volta e diz, olha, a ideia é boa, o projeto tem a bênção de Deus, a aprovação de Deus, mas não vai ser você. Salomão, seu filho, é quem faz isso. Davi diz, tudo bem. Ele começa a projetar como deve ser a casa. Não apenas a construção e a estrutura física. A palavra de Deus nos mostra que ele, junto com alguns profetas, trouxeram o quadro e a visão. Em primeiro lugar, aquilo que tinha no tabernáculo de Davi seria repetido numa outra medida lá. Ele começa a juntar todos os recursos. Quando chegam os dias de Salomão, tem tudo, irmão, recurso, projeto, empolgação, motivação. E mesmo não sendo Davi, Salomão foi quem executou. Executa um projeto dado por Deus. O templo suntuoso e glorioso de Salomão é levantado, é edificado, é usufruído por muito tempo. Até que, depois de uma grande apostasia da nação de Judá, nessa época já do reino dividido, eles são levados cativos para a Babilônia. E nessa ocasião, Nabucodonosor, rei da Babilônia, destrói Jerusalém e destrói o templo. Eles passam 70 anos no cativeiro. E quando regressam da Babilônia, e você já chega nos livros de Esdras e Neemias, que é esse projeto de reconstrução, nós temos uma nova casa sendo edificada. É nesse momento que os velhos estão chorando, como quem diz, aquela casa diante de Salomão era bem melhor. E Deus está usando profetas para dizer, não, a glória da última casa será maior do que a primeira. Essa casa foi reedificada no período pós-exílio. E é esse templo reedificado que depois é ampliado e reformado por Herodes. E é o templo dos dias de Jesus. Então nós temos o tabernáculo de Moisés, nós temos o templo de Salomão e depois nós temos a nova construção do mesmo templo derrubado, mas agora reedificado, num modelo, já um pouquinho modificado e agora ampliado por Herodes. Quando Jesus chega nessa terceira casa, a declaração profética que ele faz é, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus está dizendo, da mesma forma que o templo de Salomão foi derrubado, esse aqui também será. No entanto, agora Jesus está dando a entender que esse modelo não será mais usado por Deus. No momento em que na cruz ele brada e diz, está consumado, a Bíblia diz que o véu do Santo dos Santos se rasgou de alto a baixo. Um ato e uma intervenção de Deus. Naquele momento Deus estava dizendo, minha presença não estará mais reclusa a um ambiente físico. Minha casa não será mais uma estrutura física. E a explicação para isso está em Atos capítulo 7, na pregação de Estevão, quando ele diz, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Isso não significa que ele não habitou antes, mas Estevão está anunciando e dizendo, não é mais assim. A Bíblia diz que agora eu e você somos a morada de Deus no Espírito. Agora eu e você somos o santuário de Deus. Jesus diz, pode destruir esse templo, e em 3 dias eu vou reedificá-lo. As pessoas dizem, levou 40 e tantos anos, você vai reedificá-lo em 3 dias. Jesus está dizendo, depois da minha ressurreição, a coisa muda. Eu vou reedificar um novo modelo e uma nova estrutura. Então hoje, ninguém se engane, nós não edificamos uma casa para Deus. Às vezes a gente usa essa expressão, a casa de Deus, e alguns associam a um prédio, a um auditório. Não, querido, a casa de Deus somos nós. Amém? Agora, dito isso tudo, há algo que Deus diz nos dias da nova aliança. Depois de termos evoluído e não temos mais essa visão de uma casa física de habitação, há algo que Deus expressa. Quando ele olha para trás, lá para a velha aliança, ele diz, tem uma coisa nisso tudo que eu tenho saudade e eu quero de volta. E sabe o que é interessante? Deus não diz que ele quer de volta o tabernáculo de Moisés. Que ele mesmo decidiu como seria. Ele fez tudo de acordo com o seu gosto. Deus não diz que ele quer de volta o suntuoso e glorioso templo de Salomão.
Deus não diz, enquanto vou falando, você já pode ir abrindo a sua Bíblia em Atos, capítulo 15, o que eu quero ler para você, uma menção feita no Concílio de Jerusalém, entre apóstolos e presbíteros da igreja de Jerusalém, mas que é a citação de uma profecia de Amós. Deus não diz querer de volta o templo de Salomão, nem o templo reconstruído do período pós-exílio, porque esse, o próprio Jesus o sentenciou à destruição. Quando Deus olha para todos esses formatos de casa que eu descrevi, só tem uma que Deus diz que quer de volta. Atos 15, a partir do versículo 15, do 15 ao 18. Conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito, e agora ele vai citar Amós. Cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os séculos. Amós profetiza muito tempo depois do tabernáculo de Davi, dizendo, eu vou reedificar o tabernáculo de Davi que está caído. Deus não estava falando da tenda, do pedaço de pano, porque era só isso, era uma tenda levantada com a arca no centro. Quando Deus diz, eu vou levantá-lo das suas ruínas, Deus está dizendo, eu quero de volta a única coisa que eu realmente sinto falta. E interessante é que quando a gente olha para isso na velha aliança, é a única coisa que não satisfez nem o Davi, que dizia, eu não posso dar descanso às minhas pálpebras enquanto Deus não tiver uma morada. Quando Davi olhava para aquilo, e a conversa de Davi com Natã é, não é justo eu morar num palácio e Deus não atenda. Ele queria providenciar algo melhor, mas quando Deus diz, estou com saudade, ele não está falando da casa que Davi queria construir. Ele está falando daquela que Davi começou. Em outras palavras, Deus está dizendo, a única coisa desse modelo da velha aliança que eu quero resgatar, não é a estrutura, não tem a ver com o ambiente, não é o modelo. O que Deus está querendo de volta é o espírito. Era o coração que moveu aquela tenda a ser edificada. Um dos elementos que você vai encontrar em Davi, que talvez mais justifiquem a classificação de um homem segundo o coração de Deus. Um homem que agradou a Deus, que conseguiu o sorriso de satisfação de Deus. Era a reverência que Davi tinha pela pessoa de Deus e a fascinação, a atração que ele sentia por esse Deus. Então Davi edifica um modelo. E esse modelo reflete nada mais, nada menos do que aquilo que está no seu coração. É um modelo de paixão pelo Senhor. Ele vai muito além daquela estrutura aparentemente fria de adoração baseada só em sacrifícios. Ele começa a colocar canções que na verdade são inspiradas pelo Espírito. E quando ele está programando a nova casa que Salomão edificaria, ele começa a dar instruções dizendo, os levitas profetizarão com a música. Ele está dizendo, o cenário é que nós vamos ter um ambiente onde nós nos misturamos com Deus. Deus se mistura conosco e debaixo da inspiração do Espírito, nós vamos produzir coisas que ninguém nunca viu ou experimentou antes. O tempo todo o foco de Davi é impressionante em relação à presença do próprio Deus. E há, dentro de tudo isso que nós estamos falando a respeito de Davi, há um versículo que eu acredito que ele merece a nossa atenção. É o Salmo 27:4. No Salmo 27:4, Davi nos comunica algo que talvez expresse e muito esse coração que chamou tanto a atenção de Deus. Ele começa dizendo, uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Então vamos começar aqui com essa declaração. Uma coisa peço ao Senhor. Se você tivesse que pedir para Deus uma coisa só, você já tem ideia do que pediria? Se Deus te aparecesse como fez naquele sonho para Salomão, dizendo, me pede algo. Mas você pensa, é um pedido, tem que ser bem escolhido. Eu já pensei nesse tipo de coisa muitas vezes. Naquele momento, Salomão é elogiado pelo próprio Deus por não ter pedido riqueza, por não ter pedido a destruição dos inimigos, mas por ter pedido sabedoria. E Deus diz, junto com a sabedoria, te dou de lambuja o que você não me pediu. Mas apesar desse elogio, ele não foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Que é alguém que disse, se eu tiver que escolher uma coisa, e uma coisa só,
eu já sei muito bem o que eu quero. E esse homem foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Davi diz que eu possa morar no seu santuário todos os dias. A preocupação de Davi não era só prover uma morada para o Deus de Jacó e permanecer distante. Quando ele levanta aquela equipe de adoradores, ele não está terceirizando isso para outros, para dizer, eu não preciso fazer nada, porque já tem quem faça. Quando Davi diz, eu quero habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, ele está dizendo, pensa num cara que não quer sair de lá. Pensa num cara que se não precisasse comer ou dormir, estava todo dia, às 24 horas, os 7 dias por semana, turno após turno, sem sair e se arredar daquele lugar. Ele estava dizendo, eu peço uma coisa. Agora, irmão, vamos pensar o seguinte. Em primeiro lugar, no natural, Davi era rei. Ser rei deve ter sido uma coisa interessante. Já fui tentado muitas vezes, lendo a Bíblia, até o desejo de querer ter sido rei. Os caras faziam o que queriam, irmão. O que dava na lata, fazia. Isso não tinha uma lei a respeito, o rei criava. E dizia, pronto, é lei. A partir de agora é assim. O que ele queria, ele podia ter, como rei, no natural. Não bastasse isso. Espiritualmente, Davi era um cara que tinha crédito com Deus. Até quando ele peca e Natã vem corrigi-lo, lá em 2 Samuel, no capítulo 12, Natã começa a descrever da parte de Deus tudo que o Senhor deu. O Senhor disse, te dei isso. No final diz, se fosse pouco, eu teria te dado mais. Já pensou Deus olhar para um camarada e diz, te dei tudo, mas se você achasse que não estava bom, eu não tinha parado. É como se Deus estivesse falando, o céu é o limite, vá até onde você quiser. Eu estava disposto a dar o que você quisesse. Então, cara, no natural já podia ter o que queria. Isso influencia o padrão de decisão de alguém quando ele tem esses plenos poderes. Agora, ele tem essa notificação do céu que ele tinha crédito para ir além se quisesse. É esse camarada que está dizendo, é uma coisa que eu quero. Eu sei muito bem. Ele diz, eu não só sei, mas eu estou determinado a buscar. Eu quero habitar, eu quero morar na casa do Senhor todos os dias. Davi tinha um entendimento de que Deus não era apenas um Deus para ser adorado, obedecido e temido à distância. Davi tinha um entendimento refletido no Salmo 25:14. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Davi tem uma capacidade de percepção e leitura do coração de Deus, do anseio de Deus desde o início, de ter um relacionamento íntimo com as pessoas. E ele diz, o que eu quero é estar diariamente. Eu não quero um dia de adoração semanal para comparecer diante do Senhor e apenas cumprir o protocolo. Eu quero estar lá todos os dias da minha vida. Fazendo o que, Davi? Pedindo proteção, pedindo bênção, pedindo direção e liderança do Senhor. E diz, não, eu quero estar lá todos os dias para contemplar a sua formosura, a sua beleza. Eu quero estar lá admirando Deus. E aqui Davi mexe num ponto importantíssimo. Já faz meses que eu estou trabalhando a ideia e aquele trilho de chegarmos ao lugar onde nada mais importe. Quando Paulo está dizendo lá em Filipenses 3, o que para mim era lucro, tinha valor, era importante, e passa por aquela reclassificação a ponto de ele dizer, agora eu considero perda, sem valor ou sem importância. O que é que fez mudar a avaliação do que era importante e agora deixou de ser? Ele diz, por causa da sublimidade, do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Paulo está lá na frente, mexendo no mesmo ponto-chave que norteava Davi. Ele está dizendo o conhecimento dessa pessoa, ele não consegue descrever. Ele simplesmente fala a nobreza, a sublimidade, a excelência, a magnificência do conhecimento de Cristo. Ele está falando de uma pessoa que é tão extraordinária, que é tão fascinante, que é tão cativante. A ponto de ele dizer, por amor do qual. Então ele fala de um conhecimento que é sublime, não no nível de satisfação intelectual, mas de produzir essa fascinação e esse atrativo. E diz, por amor do qual, considero como perda todas as coisas. É como se ele dissesse, eu encontrei alguém tão importante, tão acima do que qualquer outra coisa, que eu estou me lixando por resto. O que eu quero é o conhecimento sublime dessa pessoa. Aqui Paulo, em Filipenses 3, está falando de algo que não é diferente do que Davi diz. Ele diz, eu quero habitar na casa do Senhor todos os dias para contemplar sua beleza. Falando um português mais simples, ele está dizendo, eu quero ficar admirando Deus.
Eu quero ficar babando na pessoa de Deus. Eu quero ficar admirando quem Ele é. Eu quero a revelação dessa pessoa. Eu quero admirar essa pessoa tão fascinante. E depois ele diz, e meditar no seu santo templo. Quando eu lia isso, desde criança, e meditar, imaginava um camarada sentar de olho fechado, ou numa profunda reflexão, ou alguém com a Bíblia no colo, embora eles não tinham esse tipo de Bíblia na época. A versão impressa que nós temos. Mas a palavra aqui traduzida como meditar, em algumas versões está inquirir, ela tem como significado primário, buscar. Você está falando de uma busca. Ela também significa perguntar, considerar, procurar, refletir. E muitas vezes ela é usada para falar de um exame minucioso ou de um estudo profundo. Davi diz, a razão para estar lá todos os dias é não apenas admirar a beleza dele, mas eu quero buscar sua pessoa. Eu quero estudar a pessoa de Deus. Eu quero entender quem Deus é. E é esse anseio de Davi, pelo relacionamento com a pessoa. A capacidade de se deixar ser fascinado e atraído por quem ele é. Que é uma das marcas que nós olhamos para Davi. E é uma das marcas mais distintas, das quais nós podemos dizer que leva o Senhor a olhar para ele e dizer, um homem segundo o meu coração. Ele não era perfeito, como eu e você não somos. Mas ele se deixava consumir por uma fascinação pela pessoa de Deus. Por um desejo ardente, não só de conhecê-lo, mas de adorá-lo, de nutrir relacionamento com ele todos os dias. Agora, por que ele está falando de uma contemplação? De uma admiração da pessoa e dos atributos? Porque ele está falando de estudo. Eu e você precisamos entender que esse Deus, que desde o início criou o homem e quer ter comunhão íntima com ele, esse Deus que espera ter intimidade, ele também espera que eu e você o desejemos. Ele não nos criou como autômatos, programados para buscá-lo sem opção. A gente tem trabalhado bastante esses conceitos, eu não vou entrar nisso de novo. Mas Deus espera que haja da nossa parte o interesse por Ele. Que haja da nossa parte a valorização de quem Ele é, da sua pessoa. Que haja da nossa parte o anseio de conhecê-lo melhor e de entrar nesse lugar de intimidade. Agora, para que eu e você possamos estar nesse lugar de intimidade, tem que haver essa dimensão, não só de desejo, mas de relacionamento, onde nós começamos a considerar quem Ele é, onde nós passamos a admirar as suas virtudes. E acredito que aqui nós temos um outro ponto-chave importante, que para que eu consiga explicá-lo, eu quero te ajudar a entender por que esse Deus espera de mim e de você mais do que performance, mas que a gente chegue nesse lugar onde nada mais importe, que o nosso coração seja tão atraído por Ele. A ponto dele dizer, como falou para a igreja de Éfeso, vocês podem ter uma performance alta, mas o interesse, o amor e a paixão de vocês está muito baixo. O que é que Deus espera de mim e de você? Nós sabemos que o maior mandamento é amá-lo de todo o coração. Nós sabemos e já exploramos a ideia aqui em outros domingos de que a razão da nossa existência é que nós o busquemos e que a busca que funciona é quando a gente coloca todo o coração. Então nós sabemos que a vida cristã tem que ter essa marca da paixão. Quando eu falo de paixão, não estou tentando substituir a ideia, né, de que é amor. Estou tentando dar uma conotação específica de como expressarmos o nosso amor para com o Senhor. Com um coração que queima, que arde, que zela, que anseia por Ele. No livro de Isaías, no capítulo 6, e aqui eu quero tentar apresentar um outro quadro e associar o que eu estou falando. Nós temos uma visão interessante, Isaías 6. O profeta conta que viu Deus assentado no seu alto e sublime trono. E ele vê um cenário à volta do trono de criaturas que são chamadas em Isaías 6 de serafins. Ele descreve alguns detalhes. Ele menciona que tinham 6 asas e que ficavam dizendo diante do Senhor e do trono de Deus, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Quando a gente estuda angelologia, que é a forma como se classifica a doutrina, o estudo dos anjos na teologia, existe um questionamento se serafim é uma categoria angelical ou não, como querubim, por exemplo. O termo querubim aparece largamente usado na Bíblia e nós sabemos que é uma categoria angelical. Mas serafim só aparece uma vez na Bíblia, lá em Isaías 6. A palavra
serafim significa aquele que arde, aquele que queima. E por não ter nenhuma outra menção disso, e um outro argumento que eu já vou apresentar, alguns entendem que serafim está muito mais para descrever o zelo dessas criaturas que estão diante de Deus, do que, na verdade, definir uma categoria de anjo. E um dos argumentos usados é que em Apocalipse, no capítulo 4, quando João está narrando as visões que ele tem na ilha de Patmos, ele também vê o trono de Deus. Ele vê criaturas à volta do trono de Deus, que ele não chama de serafins, ele chama apenas de seres viventes. Porque não existe nada similar que ele possa usar para descrever o que é que ele está vendo. No entanto, Ezequiel, na sua visão, ele enxerga esses seres que estão em volta do trono e ele descreve como querubins. Nós não temos aqui necessariamente, todo dia eu ouvi alguém falar, isso é uma contradição. Falei, ou um complemento de informações. Um apenas chama de uma maneira que ele não consegue expressar, o outro fala de uma categoria angelical e o outro descreve um adjetivo, aquele que queima. Mas o que eu quero que você pense comigo, e já vai abrindo Apocalipse capítulo 4, é que entre a visão de Isaías, que acontece cerca de 700 anos antes de Cristo, até a visão de João no Apocalipse, que foi escrito perto do ano 100 depois de Cristo. Ou seja, nós temos um período aí de quase 800 anos entre uma visão e outra. Nós temos muita similaridade. Apocalipse 4:8 diz assim, e os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas. Quantas? A mesma descrição de Isaías 6. Estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Agora observe a frase, não tem descanso, dia e noite. Pensa numa tarefa ou numa missão ininterrupta. Agora eu quero que você tente se imaginar por um instante. Nós não sabemos quando é que isso começou. E nós sabemos que não vai terminar. Mas só entre a visão de Isaías e a visão de João, nós temos cerca de 800 anos. Você consegue imaginar se você vivesse isso? E não precisasse comer nem dormir? E você tivesse a missão e a tarefa, você fosse designado para ser uma das criaturas que ficasse diante do trono de Deus, proclamando que Ele é santo. Qual seria o seu nível de empolgação depois de 800 anos? Noite e dia falando a mesma coisa. Eu imagino que alguns de nós, mais ou menos assim, santo. Eu acho que alguns de nós com 80 anos já era suficiente para estar no alto nível de tédio. Santo. S-A-N-T-O. Santo. Santo, santo, santo. Santo. Irmão, se não houver algo que mexa com essas pessoas que estão ali, e eu quero chamar isso de uma revelação, provavelmente seria um castigo terrível, uma punição para lá de entediante, não ter descanso noite e dia, para ficar chamando Deus de santo. Alguém você precisamos entender que Deus não tem necessidade nenhuma disso. Não é Deus que determina e diz, vem cá, vão passar a eternidade de castigo me elogiando. O texto diz que esses seres, a minha versão que eu estou usando atualizada diz que eles estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Outra versão diz por trás e por diante. João não consegue explicar o que ele está vendo, ele diz é um ser vivente, mas não sei descrever o que ele é, porque ele é todo cheio de olhos. Eu ouvi uma vez o Dwayne Roberts falando desse texto e disse que ele acreditava que 2 olhos, como eu e você temos, não seriam suficientes para contemplar tanta beleza. Quando Isaías está chamando esses seres de serafins, aqueles que ardem, eu acredito que ele está falando do resultado de alguém que permanece diante da pessoa mais fascinante que se pode imaginar. É impossível estar diante do trono de Deus, admirando a beleza, a santidade dele, sem ser cativado pelos seus atributos, sem ser cativado pela sua pessoa. Eu não acredito que esses seres estão lá só nesse tédio, dizendo, santo.
A razão pela qual eles não têm descanso noite e dia, porque é algo que os consome. Há uma revelação, eles são seres cheios de olhos. Eles estão ali contemplando a beleza de Deus, admirando Deus. E é impossível não haver esse nível de resposta, da minha e da sua parte, quando nós não entramos nesse lugar de fascinação por Deus. A fascinação, ela é movida e promovida pela revelação de quem Ele é. O problema de muitos de nós é que nós queremos relacionar com Deus distante. É um relacionamento frio. É um relacionamento religioso. E o que eu e você precisamos entender é que quando nós começamos a entrar nesse lugar de contemplação e admiração, essa chave da revelação é acionada. Meu querido, isso vai te levar a um lugar de uma admiração cada vez maior. E quanto mais eu e você o admiramos, quanto mais importante Ele é, menos as outras coisas importam na nossa vida. Nós jamais vamos viver esse lugar profundo de relacionamento com o Senhor, a menos que a gente entenda o que é essa devoção completa, que só pode ser conseguida através de uma revelação de quem Ele é. O livro de Cantares de Salomão é considerado uma alegoria profética, porque o maior evento no calendário de Deus é um casamento. Jesus é apresentado como noivo, a igreja é apresentada como a noiva. E Deus pega essa figura bela e romântica, do amor de um homem e de uma mulher, do cenário do casamento, para trabalhar o nosso relacionamento. E lá no livro de Cantares, há uma declaração que me deixava perplexo. Dá-me olhos como que de pomba. Irmão, às vezes era perturbador para mim entender o que eram esses exemplos da bicharada no meio do caminho. Até porque eles relacionavam muito mais com os animais para usar como exemplo e a gente não. Eu me lembro do dia em que a Kelly em casa me deu uma verdadeira aula a respeito do assunto. Ela diz, eu fui estudar, investigar esse negócio do olho da pomba. Eu falei, e aí? Ela falou uma coisa que me chamou a atenção. É que a pomba é o tipo de ave ou animal que ela tem uma visão que não é multifocal. E quando ela explicava aquilo, eu falei, faz todo sentido. Porque às vezes você está andando numa praça, aquele monte de pomba, você quase pisa em cima dela e ela mal está prestando atenção em você. Ela diz, a pomba ela consegue olhar para uma coisa só, enxergar uma coisa só de cada vez. Diferente da mosca, que tem uma visão periférica, enxerga um monte de coisa ao mesmo tempo. E onde você faz o movimento perto, ela já está arisca e pronta para escapar. A pomba ela enxerga uma coisa de cada vez. Então, quando ela está olhando no chão, o que é que ela vai ciscar? Ela não está vendo nenhum tipo de coisa à sua volta. Quando nessa relação romântica, nós vemos o clamor da noiva dizendo, dá-me olhos de pomba. Ela está dizendo, eu quero ter olhos só para você. Eu não quero enxergar mais nada, nem ninguém, a não ser o Senhor. E eu creio que foi esse entendimento que motivou a Misty Edwards, lá do IHOP de Kansas City, a gravar a canção Olhos de Pomba, onde ela fala de uma devoção sem distração, uma devoção só para ti, só para Deus. Há um lugar, querido, onde eu e você precisamos entrar, que só será possível através de conseguirmos conectar na revelação de quem Deus é. A capacidade de conhecê-lo por revelação, que não é só o conhecimento intelectual, é o entendimento espiritual. De maneira que a gente consiga, aos poucos, ir crescendo no entendimento de quem é a pessoa de Deus. É isso que vai nos manter cativados e fascinados. É isso que vai nos manter dizendo, o Senhor é tão importante que nada mais importa. Porque a gente só vai descobrindo isso através de cultivar esse relacionamento de admiração. Agora, qual é o problema da maioria de nós? A gente não gasta tempo tentando entender a palavra de Deus, que é o lugar onde nós temos mais revelações de quem Ele é. O nosso relacionamento com a palavra é superficial demais. Aqueles de nós que às vezes gastam tempo lendo, na verdade nós estamos a maior parte do tempo tentando achar uma promessa de solução para um problema, do que tentando entender quem é a pessoa de Deus. Quando você vê declarações de gigantes na fé como Paulo, que tinha uma fé impressionante, existe algo por trás disso. Ele diz, eu sei em quem eu tenho crido. A Bíblia diz que Abraão estava convicto de que aquele que tinha feito a promessa era poderoso para cumprir. O cenário que você encontra por trás dos relacionamentos de homens e mulheres de Deus se destacaram é sempre o entendimento maduro de quem Ele é.
É quando nós sabemos em quem nós estamos crendo que a nossa fé não é abalada. É quando nós sabemos em quem nós estamos crendo que nós não somos agitados como ondas do mar, como diz Tiago, por conta da dúvida e da incredulidade. Mas a revelação de quem Ele é, ela tem sido pouco alimentada. Não só porque nós negligenciamos o envolvimento com a palavra, mas eu quero mexer no outro ponto. Nós negligenciamos uma vida de oração. As pessoas às vezes me perguntam, pastor Luciano, as mensagens que o senhor prega, o senhor recebe quando está lendo a Bíblia? Eu falei, perto de 90% não. Mas quando o senhor está lendo, não vem mensagem? Raramente. Quando que elas vêm? Alguém me perguntou. Eu falei, a maior parte do tempo, quando eu estou orando. O que tem nesse ambiente de oração? Eu gosto de dizer que o ambiente de oração é um ambiente de revelação. Jeremias 33:3. Deus diz, invoca-me, que te responderei. Mas ele não parou aí. E diz, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Deus diz, eu não vou chamar Abraão de amigo e não dizer para ele o que eu estou para fazer. Jesus olha para os discípulos e diz, a partir de hoje eu não trato vocês só como servos. O servo não sabe o que o seu Senhor vai fazer. Eu trato vocês de amigos. O tempo todo Deus está dizendo, eu quero gerar um nível de intimidade onde eu possa contar para vocês coisas que a maioria dos outros não sabem. Ele está procurando pessoas a quem ele possa confiar segredos. Isso é um dos maiores sinais de intimidade. Agora, sabe o que eu acho interessante? Quando eu e você começamos a entender o que é esse envolvimento com a palavra, o que é envolvimento com a oração que gera a revelação. A revelação de quem Deus é, que não vem só porque eu e você estudamos fria e intelectualmente um versículo que fala sobre Deus. É importante essa informação? Claro que é. E é por isso que a gente trabalha em formação, domingo após domingo, escola bíblica, e nós estamos sempre ministrando e ensinando a palavra. Mas só isso não vai te levar onde você precisa. É quando eu e você estamos naquele lugar de comunhão e relacionamento com Deus, que essas verdades começam a ser compreendidas por revelação, fortalecidas pelo Espírito Santo. E aí eu e você, quando começamos a ter os nossos olhos espirituais abertos, nós começamos a entender melhor quem Ele é. E quanto mais eu e você entendemos melhor quem Ele é, mais a nossa fascinação por Ele aumenta e cresce. Porque a capacidade de enxergar suas virtudes, sua beleza e quem Ele é, surgem exatamente nesse momento. O que é que Deus viu em Davi? A ponto de chamá-lo de um homem segundo o seu coração. Alguém que dizia, uma coisa eu peço ao Senhor. Jesus olha para Marta e diz, Marta, poucas coisas são necessárias, ou mesmo uma só. Jesus está dizendo, no final das contas, tem uma coisa que conta. Que coisa é essa? A mesma coisa que Davi está falando. Uma coisa eu peço ao Senhor, eu vou buscá-la. Eu quero habitar no seu santuário. Eu quero morar no seu santo templo. Todos os dias da minha vida. Eu não quero estar lá de vez em quando. Eu não quero ser um turista que de vez em quando passa a dar um alô ou um oi para Deus. Eu quero estar nesse lugar de um relacionamento contínuo, intenso e permanente. Mas ele não fala só de um desejo, porque às vezes alguns de nós temos um desejo e não lutamos para que a coisa aconteça. Davi diz, uma coisa eu peço, e ele diz, eu vou buscá-la. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou fazer acontecer. Eu vou trabalhar para que se torne real. Eu vou dar o melhor de mim para que isso se torne realidade. Isso mostra a minha e a sua responsabilidade. O quanto eu e você precisamos corresponder com Deus para chegar nesse lugar. Quando eu vejo essa determinação de Davi dizendo, eu pedi, mas eu também estou determinado a buscar. E eu vou fazer isso tanto admirando, como refletindo em quem Ele é. Ele está nos dando um caminho, uma chave, que eu e você precisamos trabalhar. É lógico, gente, que vida cristã, a Bíblia diz, a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nenhum de nós começa no mais alto grau de envolvimento, intimidade, maduro na fé. Mas nós, apesar de não começarmos assim, não temos que desperdiçar uma vida inteira sem chegar lá. Nós podemos tomar a decisão. Essa decisão começa a partir do momento quando a gente entende o que é de fato importante na nossa vida. Quando Jesus diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, Ele está definindo o que é importante. Mas muitas vezes, eu e você estamos trabalhando, dando a Deus apenas um certo nível de importância, mas não
a importância que ele merece. E o que nos tem faltado é chegar a esse lugar de entender quem ele é. Um dia desse eu vi um irmão falando uma atitude quase zombeteira, diz, não, Subirá é viciado em pregar. Esse não consegue ficar sem pregar. Né? Eu falei, irmão, eu prego muito. Mas deixa eu te dizer, eu acho que o vício é uma coisa que está distante do nível de realização que eu tenho quando eu prego. Eu falei para ele, e não é só a pregação, é o processo. É entender aquelas coisas que a gente vai compartilhar. E depois de receber o entendimento e a revelação, ainda sentir debaixo da inspiração do Espírito de Deus para comunicar isso. Que reflete para mim. Isso agora é minha opinião, não vou dar doutrina, ok? Minha opinião. Um dia desse, sentei com a minha esposa e falei para ela, uma das coisas que para mim mais reflete a intimidade com Deus, um dos níveis mais profundos de intimidade com Deus. Falei, vou pegar emprestado uma frase do Gustavo Lara, da Argentina, que esteve conosco aqui ministrando uma vez e falou sobre isso. Quando lá em Cantares, a gente vê a declaração da mulher, né, para o homem, beija-me com os beijos da tua boca. Quando você vai para o paralelo de Cristo e a igreja, não dá para erotizar, não dá para pensar no relacionamento físico. Aquilo é a projeção de verdades espirituais. Eu lembro do Gustavo Lara falando algo que realmente me fisgou e me pegou de jeito aquele dia. Ele diz, existe uma conexão da noiva com o noivo, tipificada, simbolizada nos beijos, que é quando a gente se conecta e a nossa boca consegue captar algo da boca dele e transmitir para o povo. Naquele dia ele conseguiu dar para mim talvez a ilustração mais perto do que para mim é a sensação de intimidade. Quando você está sós com Deus, naquele tempo de leitura, meditação na palavra, orando, e de repente essas verdades começam a surgir. Verdades e entendimentos sobre a pessoa de Deus. Sobre o quão maravilhosa, sobre o quão extraordinária, sobre o quão fascinante é a pessoa do Senhor Jesus. Quando Paulo está dizendo a sublimidade do conhecimento de Cristo, ele está dizendo, me falta adjetivos para descrever o quão extraordinário é isso. Quando ele escreve aos Colossenses, diz, em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Ele não está falando de algo que eu e você descobrimos no primeiro encontro. Ele diz, Deus reservou escondido tesouros da sabedoria e do conhecimento. Esses tesouros, querido, não são de valor material, são informações. São segredos que nos serão confidenciados num relacionamento que se torna progressivo. Viver nesse lugar onde o amamos de todo o coração, onde o buscamos de todo o coração e que nada mais importa é a meta. Mas cultivar o relacionamento que nos ajuda a entrar na revelação, que gera a fascinação e que nos mantém nesse lugar, é o caminho que eu e você não podemos negligenciar. Eu ainda quero talvez fazer uma pesquisa anônima, uma estatística que não denuncie ninguém, talvez aqui no nosso meio. Mas eu te diria no chute que pelo menos algo perto de 80% dos cristãos, no mínimo, não tem um tempo devocional com Deus a cada dia. E depois muitas vezes a gente se pergunta por que a gente não foi tão longe, ou não viveu algo tão profundo e algo tão intenso. Quando eu vejo Deus olhando lá para a velha aliança e dizer, eu não vou pegar uma casa para morar de volta, porque esse tempo já passou. Eu habito no coração dos meus filhos. Mas se tem uma coisa nisso tudo que eu quero resgatar, é aquilo que eu encontrei no coração de Davi. Alguém que não apenas me adorava, mas tinha uma paixão que o movia a adorar, que incendiava todo mundo para adorar. Alguém que dizia, eu quero ter um relacionamento íntimo, eu quero ter um relacionamento profundo. Alguém que dizia, uma coisa eu peço, e eu vou buscá-la. Eu quero ficar contemplando quem Ele é. Fascinação. Se eu e você não entrarmos nesse lugar onde a pessoa de Cristo e a revelação de quem Ele é nos fascina, se eu e você não entrarmos nesse lugar onde Paulo, com dificuldade de escrever, ele fala da sublimidade do conhecimento, então eu e você não seremos consumidos pelo desejo que consumiu o coração de Davi. Eu e você não seremos tocados como Paulo foi, a ponto de no final da sua vida dizer, em nada tenho a minha vida como valiosa. Ele diz, tudo que eu quero é completar a carreira e o ministério que eu recebi de Jesus, nosso Senhor. Esse cara era um cara apaixonado ou não? Ele dizia, gente, eu estou me lixando, se eu vou viver, eu vou morrer.
O que eu quero é o sorriso de satisfação do rosto dele. Quem consegue chegar a esse lugar de devoção e entrega? Quem entendeu o quão fascinante, o quão extraordinário, o quão maravilhosa, o quão cativante é a pessoa de Deus. Então nós não podemos nos limitar a apenas um entendimento simples, frio, distante, intelectual de quem Ele é. Nós precisamos crescer na revelação do Senhor. E só existe um lugar para alimentar a revelação. Quando o Senhor diz, invoca-me que te responderei, Ele está dizendo, tem essa parte na oração que você pede e eu atendo? Tem. Mas Ele está dizendo, a oração é mais do que isso. Há um momento onde Ele diz para você, agora eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Aquele um dia falou para mim, antes da gente casar, você já sabia para um dia. Você entendia aonde o ministério tinha que chegar anos depois. Ela me perguntou como você entendia. Você recebeu palavras proféticas sobre isso? Falei, ao longo dos anos, as palavras confirmaram. Ela disse, como você sabia? Eu falei, eu simplesmente sabia. Quando eu estava horas trancado no meu quarto, eu começava, às vezes, a ver algumas dessas coisas. Eu, de repente, em algum momento, é como se alguém tivesse me contado. Eu só não consigo lembrar quem me contou quando, mas eu sabia. A informação, de repente, estava lá. Todas essas convicções do meu relacionamento pessoal com Deus, do meu ministério, aquilo que eu prego e ensino da palavra, tem sido gerado num lugar. O lugar de comunhão com Ele, através da oração. Nós estamos entrando num tempo novo. E o meu clamor e a minha oração a Deus é que essa nova estação não seja marcada só por conquistas maiores, por uma multiplicação numérica que será inevitável, mas que essa nova estação seja um tempo onde eu e você não nos empolguemos com a nova estrutura. Tem muita gente dizendo que bom. Eu falei, gente, a gente arrumou o suficiente só para entrar, vai ficar bom ainda. Vai ficar muito bom essa estrutura toda. Nós estamos sonhando com um ministério infantil assim de primeiríssimo mundo. Nós estamos sonhando com coisas especiais, mas deixa eu te dizer, querido, não valorize a estrutura como sendo o mais importante. Quando Deus está dizendo, eu quero de volta o tabernáculo de Davi, Deus está dizendo, nada dessa estrutura. A estrutura serviu você, mas nada disso me importa. O que me importa era o coração que movia essa casa. Era um nível de paixão, de atração, que movia quem edificou aquela tenda. E o meu clamor a Deus tem sido que isso possa ser a nossa marca, o nosso DNA, uma profunda paixão e reverência por Ele e por quem Ele é, em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra?